Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professora Maiara aqui falando. Hoje nós vamos começar uma nova aula do segundo bimestre, tá? E este segundo bimestre falaremos sobre a ética, tá? Professora, todo ano a gente vai ver ética? Vai, para vocês aprenderem a entender bem o que é ética. Mas brincadeiras à parte, nós veremos assim esse segundo bimestre sobre a ética, porém em vários aspectos, tá? Este primeiro capítulo que nós trabalharemos hoje, vou dividir em algumas aulas para não ficar cansativo, tá? Então farei só uma aula hoje. Vocês vão ver neste capítulo total as reflexões sobre a ética na guerra, a ética em outros períodos, a transformação e a ação humana, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, tudo relacionado à ética, tudo bem? Então vamos começar aí a ética no período de guerra, tudo bem? Bom, observe a imagem, é um detalhe memorial do Holocausto na Alemanha. Sua estrutura consiste em 2.711 blocos de concreto que formam um campo ondulado de pedras, rememorando uma lembrança de um dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que levaram a humanidade a se perguntar: em uma guerra vale tudo? Qual é o papel da ética nesses momentos? Poderiam ética e moral ser elementos indispensáveis durante os conflitos bélicos? Durante uma guerra, os direitos humanos deveriam ser respeitados? Aqui é a minha imagem, tá, gente? Então, vamos reflexionar? Então, vamos recapitular o significado da ética? Boa convivência, relacionamento saudável, respeito aos direitos humanos, respeito aos outros e seus costumes, respeito à religião, à cultura, à língua, à cor da pele, à etnia, à orientação sexual. Todas essas atitudes de respeito, entre outras, caracterizam aquele que denominamos ética. Então, gente, respeitou, você está respeitando a pessoa, você vai ter ética. Se não respeita, não tem. Todos os princípios, leis e regras que favorecem a vida de um povo fazem parte da ética, vivida e praticada por ele. Esses princípios, leis e regras demonstram a capacidade de o povo se relacionar, valorizando as diferenças que nascem junto com a ética, com a vida, e que também a caracterizam. Então, gente, né? Ele fala aí que tudo que você segue, a lei e todas as leis e regras, ela vem da ética, tá bom? E quando você pratica, você está demonstrando que você tem como se relacionar com o povo, como você tem uma ética, porque você tem um bom convívio com o próximo, tá? Há muitos momentos na história em que é possível perceber que tais princípios básicos não foram respeitados, entre eles estão a guerra. Elas podem ser definidas como um período em que milhares de pessoas são desrespeitadas e mortas e têm seus direitos violados, especialmente o direito à vida, né? Então, assim, vocês acham que a guerra, as pessoas elas vão deixar de ter ética neste exato momento? Vamos ver, então, como é que é a ética na guerra? Falar de ética dentro do período de guerra parece uma proposta um tanto absurda. Embora ambas sejam duas áreas distintas, a ética se faz necessária, inclusive em períodos de guerra. Uma vez declarada a guerra, a política e a ética não deixam de existir, pois são elementos que estarão presentes na consciência de cada indivíduo, combatente, de cada governante, de cada cidadão. Filósofos que viveram nos períodos de guerra, o que pensaram sobre eles, propuseram reflexões difíceis de serem respondidas. Qual dos dois lados estaria certo em uma guerra? Quem são os inimigos de cada soldado envolvido em uma guerra? Passado o período de guerra, as pessoas antes inimigas continuam se reconhecendo dessa forma? Pois é, gente, essa é a pergunta. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo, a aula de história antes do de filosofia, porque
A aula de história nossa de hoje foi sobre Segunda Guerra Mundial. Nós falamos sobre vários assuntos, mas eu vou dar uma puxada à questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Em especial Hiroshima. Vocês se lembram que Hiroshima foi atacada, o Japão foi atacado, mas por quê? Ele atacou antes os Estados Unidos, não é? Tanto a morte do Firm, lá dos Estados Unidos, a Batalha Naval dos Estados Unidos, foi triste, quanto a do Japão, o que os Estados Unidos contra-atacou. Talvez eu possa dizer que a do que aconteceu dos Estados Unidos atacando o Japão foi bem pior, né? Porque, né? Quantos milhares de pessoas morreram aquele dia, né? Foi muito triste, é uma situação muito triste. Mas se você fosse responder como filósofo, qual lado estaria certo naquela guerra? Ou os dois estavam errados, ou os dois estavam certos. Qual a sua opinião, né? Bom, toda guerra, olha que o Leonardo Boff vai dizer. Toda guerra é perversa, porque viola o mandamento da ética natural, de não matarás. Mas há problemas. Se um país é agredido por outro, o que fazer? Tem direito de se defender? Por força defensiva? Como devem se comportar os governantes dos povos que assistem à limpeza étnica de minoria? Por parte de ditadores sanguinários que ainda violam sistematicamente direitos humanos, eliminando seus opositores. Vale alegar, a princípio, da não intervenção em seus assuntos internos de estados soberanos e assistir passivos crimes de contra a humanidade? Como reagir aos fenômenos difuso do terrorismo que pode utilizar as armas de extermínio em massa e vitimar milhares de inocentes? Contra isso, é legítimo uma guerra preventiva? São questões éticas que ocupam mentes e corações nos dias atuais. Para não desesperar, temos que pensar. Então, Leonardo Boff, ele vai explicar, vai falar, pensa antes de fazer as coisas e não se desespere antes do momento, certo? Olha, eu vou passar esse vídeo de 1,5 minutos aqui para vocês entenderem um pouquinho aí a reflexão sobre a ética, tudo bem? Pessoal, esta é a nova colega de vocês, Luísa. Vamos dar as boas-vindas a ela? E aí, menina, gostou da aula? Sim, muito. Puxa, isso daria para pagar muitas aulas de violino. O que fazer? Bom, machado não é roubado, certo? Não. Isso está errado. Senhora! Senhora, espere um pouco, por favor. Obrigada, querida. Você foi muito honesta. Esta é uma contribuição que estou levando para os bebês do orfanato. Eu junto este dinheiro o ano todo para poder ajudar as crianças. Muitas delas abandonadas pelos pais, vítimas de violência. Que bom seria se todos tivessem o coração como o daquela mulher. Boas atitudes fazem do mundo um lugar melhor. Interessante, né, gente? Ela teve ética? Vocês conseguiram perceber a ética dela? A moral, né? Bom, como nós não estamos aí em turma, né? Não estamos presencialmente, vocês farão essas questões aqui sozinhos, me entregar até domingo, tá, meus queridos?
Eu vou ler aqui para vocês. Vocês vão ler de novo aí, ou já acompanha e responde, tá bom? Tá muito fácil isso daqui, muito fácil mesmo. Vamos lá, consciência. Veio uma guerra e um tal de Luigi perguntou se podia ir como voluntário. Todos lhe fizeram um monte de cumprimentos. Luigi foi ao lugar onde davam os fuzis, pegou um e disse: agora vou matar um tal de Alberto. Perguntaram-lhe quem era esse Alberto. Um inimigo que eu tenho, respondeu. Um inimigo que eu tenho. Os outros o fizeram compreender que devia matar inimigos de um determinado tipo, e não o que ele queria matar. Eu, hein? Disse Luigi. Estão achando que eu sou ignorante? Esse tal de Alberto é exatamente desse tipo e desse tal país. Quando eu soube que vocês estavam em guerra contra eles, pensei, também vou. Assim posso matar o Alberto. Por isso é que eu vim. Alberto eu o conheço. É um patife e em troca de uns poucos tostões me fez fazer um papelão na frente de uma mulher. São histórias antigas. Se não acreditam, conto tudo em detalhes. Então disseram que sim, que estava tudo bem. Então, disse Luigi, me expliquem onde está Alberto, assim eu vou lá e luto contra ele. Eles disseram que não sabiam. Não faz mal, disse Luigi. Eu vou dar um jeito. Mais cedo ou mais tarde eu vou encontrá-lo. Os outros lhe disseram que era impossível, que ele deveria fazer guerra onde o pusessem, matar quem aparecesse e que de Alberto ou não Alberto, eles não sabiam de nada. Estão vendo? Luigi insistia. Eu realmente preciso contar para vocês, porque esse aí é um verdadeiro patife e vocês fazem bem de guerrear contra ele. Mas os outros não queriam saber. Luigi não conseguia entender. Desculpem, mas para vocês, se mata um inimigo ou se mata um outro é a mesma coisa. Mas para mim, matar algum que talvez não tenha nada a ver com Alberto não me agrada. Os outros perderam a paciência. Alguém lhe explicou as muitas razões para se fazer uma guerra e como fazê-la, e que ninguém podia ir atrás de que bem entendesse. Luigi deu de ombros. Se é assim, disse, eu não fico. Fica, vai, eles gritaram. Avante marchar! 1, 2, 1, 2! E o mandaram ir para a guerra. Luigi não estava contente. Matava inimigos assim para ver se por acaso matava também Alberto ou algum parente dele. Davam-lhe uma medalha de cada inimigo que matava, mas ele não estava contente. Se eu não matar Alberto, pensava, terei matado muita gente à toa, e sentia remorso. Enquanto isso, recebia uma medalha atrás da outra de todos os metais. Luigi pensava, mate hoje, mate amanhã, os inimigos diminuirão e também chegará a vez daquele patife. Mas os inimigos se renderam antes que Luigi tivesse encontrado Alberto. Sentiu o remorso de ter matado tanta gente à toa, e quando chegou à paz, ele pôs todas as medalhas em um saco e vagou pela terra dos inimigos para oferecê-las aos filhos e às mulheres dos mortos. Acontece que, vagando, encontrou Alberto. Muito bem, disse, antes tarde do que nunca, e o matou. Foi então que o prenderam, processaram-no por homicídio e o enforcaram. Durante o processo, ele não se cansava de repetir que tinha feito aquilo para ficar em paz com a sua consciência, mas ninguém quis ouvi-lo. Pois é. Aí vem as perguntas bem facinho. Luigi tinha um motivo para ir à guerra? Qual era? Essa motivação para ir à guerra era justa? Explique. Facinho, né, meus amigos?
Segundo o texto, por que as demais pessoas diziam que Luigi não poderia ir à guerra com motivação apresentada? No texto, a seguinte afirmação: os outros o fizeram compreender que devia matar inimigos de um determinado tipo e não o que eles queriam matar. Essa ação pode ser considerada justa? Explique. E por fim, ao final de tudo, Luigi foi condenado à morte por ter matado seu inimigo. No entanto, ele não foi julgado por ter matado inúmeras pessoas, mas que não eram seus inimigos durante a guerra. Que considerações você pode fazer sobre isso? Tudo bem, meus queridos? Vocês me respondem essas 4 questões bonitinha. Dá para responder agora mesmo que vocês acabaram de ler. Me acompanhando, responde e já envia para o meu e-mail. Recebo no máximo até domingo, tudo bem? Beijos, até a próxima aula.